Olá a todos e todas, está no ar o Extraclasse TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Trabalhadores em educação escolheram os membros que irão integrar a comissão eleitoral responsável por organizar o processo eleitoral do SINTRN. A escolha aconteceu durante a assembleia realizada na última terça-feira. Na ocasião, apenas filiados ao sindicato puderam votar. Realizadas a cada 4 anos, as eleições para a escolha da direção do SINTRN estão marcadas para o dia 9 de junho. Apenas filiados ao sindicato têm direito a voto. Os grupos que desejarem se candidatar terão um mês para inscrever as chapas. O prazo terá início em 8 de abril e se encerrará no dia 8 de maio. Em março, após muita luta de várias entidades, entre elas a CNTE, o Congresso Nacional aprovou o novo Plano Nacional de Educação, que deve vigorar até 2036. Como o novo Plano Nacional de Educação vai impactar a sua vida, é o tema da entrevista de hoje com Fátima Cardoso, que é professora e coordena o SINTRN. Bom dia, Fátima, seja bem-vinda ao Extraclasse TV de hoje. Olá, Denô, olá a todos os telespectadores. Fátima, o PNE foi aprovado pelo Congresso em março. Antes de mais nada, explica para quem está nos acompanhando o que é o Plano Nacional de Educação. Então, o plano ele é uma política de Estado para a educação brasileira, tanto para a rede pública como para a iniciativa privada. Ele contém objetivos, metas e estratégias, né? Significa dizer que esse plano, ele ao longo do seu desenvolvimento, que ele serve para 10 anos, ele vai ser avaliado pela população, vai ser avaliado pelos governos que estiverem com os seus planos em funcionamento. Então, ele é feito a nível nacional, mas os estados, o Distrito Federal e os municípios devem também fazer os seus planos de educação com base nesse Plano Nacional de Educação. E é uma política importante porque ela não é uma política para um prefeito, para um presidente, é para o Estado brasileiro, é para aquele Estado, é para aquele município, é para o Distrito Federal. Então, é uma política de 10 anos que terá os seus momentos de avaliação, de monitoramento para ver exatamente se alcança o seu objetivo maior, que é implementar uma educação de qualidade nesse país. Agora, Fátima, como é que se deu a luta, a disputa lá no Congresso Nacional, a luta encabeçada pela CNTE, para que esse projeto, para que essa lei, para que esse plano virasse lei? Olha, o plano recebeu mais de 3.000 emendas na Câmara Federal. Veja, não é pouco. Essas emendas, elas foram descartadas, 99% elas foram descartadas porque não tinha como encartar, mas tiveram algumas que entraram, inclusive com um retrocesso, como é o caso do PIB para a educação, que é o quê? O emprego das riquezas produzidas. A gente tinha o percentual no outro plano, no atual que ainda está em vigor, de 10% e agora é de 7,5% ao longo dos próximos 10 anos. Então, houve retrocesso nesse sentido, deve-se muito à Câmara Federal, porque a Câmara Federal, eles não conceituam, a sua maioria, a educação como investimento. E sim, eles conceituam a educação pública como um prejuízo para o público. Fátima, esse novo plano estabelece 19 metas, ou melhor, 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias, que deverão ser acompanhadas a cada 2 anos. Entre as metas estão ampliar o atendimento em creches para 60% das crianças de até 3 anos, garantir que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na pré-escola, ter ensino em tempo integral em pelo menos 65% das escolas e atender 50% dos alunos, e reduzir desigualdades na educação básica entre grupos sociais, raciais e regionais. Fátima, como é que essas metas vão atingir, impactar quem está nos acompanhando, o pai, a mãe
o aluno? Primeiro dizer que a meta da educação infantil, ela é muito pequena da creche, né? Por quê? Porque é quando a mãe precisa sair para trabalhar que deixa a criança, né, na idadezinha de precisar de um acompanhamento, precisar de ter exatamente quem fique e cuide. O cuidado que eu coloco é um cuidado pedagógico, mas também o cuidado de um cuidador, né, ali presente, pago pelo Estado, no Estado brasileiro. Eu acho muito tímida essa meta de 60%, muito tímida para 10 anos. Então tem esse impacto, Denu, imediato, que é de você trazer um benefício direto. Você imagina quantas crianças não foram criadas pelos irmãos de 10 anos, irmão de 12 anos, irmão de 13 anos. Quer dizer, são crianças criadas com criança. E aí, o sentimento que a gente tem é de que o Congresso Nacional ele foi muito infeliz quando ele demonstra para a população que não quer educação para as camadas populares. Ok, Fátima. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como a assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Como o novo Plano Nacional de Educação vai impactar sua vida? Esse é o tema da entrevista de hoje e nós conversamos com Fátima Cardoso, que é professora e coordena o SINT-RN. Fátima, o último Plano Nacional de Educação não foi cumprido em sua totalidade. Na verdade, por várias razões, inclusive o golpe contra Dilma Rousseff, né, muitas metas foram desrespeitadas. Como evitar que isso aconteça, né, com esse novo PNE? Primeiro, é a sociedade comprar esse produto, ou seja, comprar essa política de Estado. Segundo, é que os governos eles não têm que inventar a roda. Quem determinou a existência desse plano foram os educadores e as educadoras desse país, juntamente com os estudantes, com os pais, juntamente com a academia, que tem todo o know-how para discutir educação. E somente vamos dizer, o prefeito, o governo e o presidente mudar significa dizer destruir tudo. Tudo que tinha sido conquistado vai ser renovado por obra e graça não sei de quem, dos iluminados, e esses iluminados, eles descartam tudo isso que foi feito. Por isso que o grande prejuízo que nós tivemos nos 6 anos que foram interrompidos da implementação dessa política. Agora, Fátima, falando em salário e em carreira, como é que esse plano ele pode melhorar o salário e a carreira dos professores, dos funcionários da educação? Olha, tem a meta de financiamento, né, que é destacada no plano, e tem a política de valorização dos profissionais da educação. Então, o novo plano, ele prevê que 70%, né, das receitas do Fundeb sejam também aplicadas para professor e funcionário. Hoje, nós sabemos que o Estado pratica muito mais do que isso. Chega a 83%, 85%, o que não é errado, né? Os prefeitos devem aplicar, inclusive, mais, o Estado deve aplicar mais. O ruim nessa perspectiva, Denu, é que aquele mau gestor, aquele que não quer valorizar o profissional da educação, ele se apegue ao pé da letra da lei e diga, olha, eu só tenho 70% para pessoal. Então, aí derruba as outras metas, derruba os objetivos e estratégias que definem na prática, não é, essa valorização. E vai ser muita luta
e muito trabalho que a gente vai ter pela frente. Fátima, como é que as eleições desse ano, né? Vamos escolher presidente, os governadores, deputados, senadores, como é que as eleições desse ano podem interferir no Plano Nacional de Educação? Depende da escolha, né? Depende do nosso voto, quem é que nós vamos escolher. Se a gente escolher a direita ou a extrema-direita, eles não querem aplicar o Plano Nacional de Educação. Se a gente pega o centro e mais a esquerda, a gente tem muitas lutas pela frente, mas a gente sabe que é possível nessas lutas a gente manter, por exemplo, o Plano Nacional, o Plano Estadual, o Plano Municipal. Agora, você pega um governo eleito que faz o maior proselitismo do mundo. A educação no palanque é a coisa mais linda do mundo. Quando chega na prática, as escolas estão caindo aos pedaços, os professores não estão recebendo o piso, os funcionários não têm carreira, né? E aí a gente se volta a dizer que escolha é que nós estamos fazendo. No Congresso Nacional isso tem um peso enorme. Tanto o deputado federal como os senadores, se não forem progressistas, eles vão fazer o que fizeram agora. Esse plano que está saindo era para ter sido em 2025. Nós entramos, aliás, 2024, minto. Em 2024 era para ter sido editado um novo plano. Fátima, o nosso programa alcança todo o estado do Rio Grande do Norte. A gente precisa explicar o que são políticos, deputados, senadores progressistas. São aqueles candidatos que, na verdade, têm uma vida de interação com as camadas populares, aqueles que mais precisam, né? Aqueles que estão defendendo e fazendo. Esses são o que nós chamamos progressistas. Ok, Fátima, muito obrigado pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Nós é que agradecemos e nesse domingo de Páscoa, né, a gente deseja renovação espiritual e que essa nossa vida ela seja plena de amor, cheio daquilo que o Cristo deixou na terra, que é o espírito da irmandade. Ser irmão significa estar ao lado, conviver, sorrir, abraçar. E é esse espírito que a gente quer deixar hoje, nesse domingo de Páscoa. O SINT-RN vai dar continuidade à campanha salarial dos educadores de Natal em Assembleia nesta segunda-feira, 6 de abril. O novo encontro da categoria será realizado no auditório do sindicato às 14 horas. Participe! Campanha Salarial e Educacional 2026 e Encaminhamentos de Luta integram a pauta de mais uma Assembleia dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual. A atividade, agendada para 9 de abril, será realizada em formato virtual, às 19 horas. Acesse o link que está na bio do Instagram do SINT-RN, se inscreva e participe. No dia 15 de abril, em Brasília, será realizada a segunda marcha da classe trabalhadora. Organizada por centrais sindicais, entre elas a CUT, a manifestação vai colocar em pauta os seguintes pontos: redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, regulamentação do trabalho por aplicativos, combate à pejotização, valorização do salário mínimo e o fortalecimento das negociações coletivas. Os manifestantes pretendem entregar um documento com as prioridades da classe trabalhadora para o período de 2026 a 2030 a representantes do governo Lula e a parlamentares. O SINT, mais uma vez, será representado por dirigentes da entidade e integrantes da base. E essa Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana.